Mochilão aula 6, parte 2, respiração anaeróbica e fotossíntese, tá? Pessoal, eu não vou me estender muito nessa parte, até porque é um conteúdo que não é tão cobrado assim, tá? Mas eu quero que você saiba o seguinte, fermentação não é a mesma coisa que respiração anaeróbica. Fermentação é um processo onde ocorre apenas a glicose. É aquilo que nós vimos, fermentação alcoólica, fermentação lática, fermentação acética, só a glicose. A respiração anaeróbica, ela tem a mesma complexidade da respiração aeróbica. Então, se na respiração aeróbica tem glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, na respiração anaeróbica também tem glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Porém, não é uma célula eucarionte que faz isso. É uma célula procarionte, uma bactéria, tá? Então, não imaginem uma mitocôndria, matriz, cristas, porém, as bactérias têm aquelas partículas elementares na sua membrana plasmática, aquele mesossomo, lembra do mesossomo, daquela dobrinha que a gente fala que tem na bactéria? Ela tem uma dobrinha da sua membrana plasmática, que ela tem a mesma relação com a crista mitocondrial. Tanto que uma bactéria, na verdade, uma mitocôndria, antes de virar uma mitocôndria, ela era uma bactéria. E depois dela ser fagocitada, que ela foi envolvida por aquela membrana do fagossomo, aí que ela virou uma mitocôndria. Tá? Então essas etapas aqui, de, por exemplo, a crista, a cadeia respiratória, na bactéria ocorre nesse mesossomo, nessas membraninhas aqui. Tá? Então tem as mesmas três etapas, tem a glicólise, tem o ciclo de Krebs e tem a cadeia respiratória. Qual é a diferença crucial? Naquela fórmula da respiração celular, eu tinha glicose, oxigênio, formava gás carbônico, água e ATP. Então lá na respiração aeróbia, o aceptor final era o O2. O aceptor final de elétrons e hidrogênios era o O2, formando água. Na respiração anaeróbia, o aceptor final pode ser nitrato ou pode ser sulfato. Tá? Esse aceptor, esse O do nitrato, vai receber os hidrogênios e vai liberar o nitrogênio, como aconteceu aqui, ó. Esse O do nitrato veio para a água e o nitrogênio ficou soltinho, certo? Por exemplo, quem faz isso são aquelas bactérias chamadas de pseudomonas, que atuam no ciclo do nitrogênio, provocando a desnitrificação, a liberação de nitrogênio gasoso, nitrogênio molecular, certo? Se for com sulfato, você vai ter a mesma coisa. Se aqui for SO4, você vai ter a formação de água e a liberação de enxofre. Só que elas sulfobactérias, tá? Que liberam enxofre na sua respiração. Tudo bem? É isso que eu quero que vocês entendam. Não precisa criar muita preocupação com relação a isso. Eu não vou passar detalhadamente só isso. Saber que a respiração anaeróbica tem as três fases, produz bastante energia também, tá? Oxida a glicose, quebra a glicose também. Lembrando que oxidar não precisa ser na presença do oxigênio. Oxidar é quebrar. Tá? Só que ali, em vez de ser oxigênio, é nitrato ou sulfato. Certo? É isso. E tem essa bactériazinha, anota aí, essa é a pseudomonas, que ela atua no ciclo do nitrogênio. Tudo bem? E o último, tem uma questão aí, uma questão resolvida, que a gente vai fazer agora antes de encerrar. Tá? Vocês estão copiando aqui? Quer copiar? Posso pagar? Então, a aeróbia, setor final é o oxigênio produzindo água. Anaeróbia,
o aceptor final é nitrato ou sulfato, produzindo água e nitrogênio, água e enxofre, e energia também. Tá? Exercício do Enem, olha só, tem gente que acha que exercício do Enem é tudo facinho, nem sempre. Tá? Um ambiente capaz, está legível aí na apostila? Não está legível? Nesse grandão aí? O slide de baixo está gigante? O prof não é tão bobo assim, tá, gente? O prof ampliou. Esse último slide é o exercício ampliado, tá? Não é para olhar para o pequenininho, o último aí. Então, exercício ampliado. Tá todo mundo bocozão olhando o pequeno ali. Nossa, professor, tá difícil olhar aqui. Embaixo, troço gigante, assim, ó. Meia página do exercício, né? E vocês quebrando a cabeça olhando o pequenininho, né? Um ambiente capaz de asfixiar todos os animais conhecidos do planeta foi colonizado por pelo menos 3 espécies diferentes de invertebrados marinhos. Descobertos a mais de 3.000 metros de profundidade no Mediterrâneo, eles são os primeiros membros do reino animal a prosperar, mesmo diante da ausência total de oxigênio. Até agora, achava-se que só bactérias pudessem ter esse estilo de vida. Não admira que os bichos pertençam a um grupo pouco conhecidos, os loricíferos, que mal chegam a 1 milímetro de diâmetro, tá? Ou de comprimento, sei lá. Apesar do tamanho, possuem cabeça, boca, sistema digestivo e uma carapaça. A adaptação dos bichos à vida no sufoco é tão profunda que suas células dispensam as chamadas mitocôndrias. Tá? Isso não é uma notícia que vai mudar a sua vida. Até porque ela é de 2010, você nem sabia que isso existia. Tá? Então não vai, a partir de agora, célula animal, quase todas têm mitocôndria, porque tem as células. Não, esquece esse cara aqui. Certo? Esses bichinhos aqui, eles vão ser importantes, claro, né? Lá para o estudo da universidade, mas por enquanto não vai mudar a sua vida. Tem até animal que faz fotossíntese, né? E a gente não mudou a vida, que é uma lesma do mar chamada Elysia clorótica, que ela absorveu o DNA de uma espécie de alga e passou a fazer fotossíntese. Mas isso não vai mudar a sua vida no vestibular, falar que quase todos, a maioria dos animais faz fotossíntese. Ah não, mas isso aí é uma lesma, a fim de que não existe, certo? Nós temos algumas exceções que a biologia e a natureza nos surpreendem. Que substâncias poderiam ter a mesma função do O2 na respiração celular realizada pelos loricíferos? Aí tem um monte de coisa aqui. Como é que eu vou saber disso? Tá? Como é que eu vou lembrar, vou decorar isso aqui? Raciocina, raciocina, raciocina. O que o oxigênio faz, gente? Ele é o cara que ele recebe elétrons, ele é um aceptor de elétrons. Para ele ser um aceptor de elétrons, ele tem que ter um potencial de eletronegatividade alto, certo? Então, se eu lembrar, fui ontem no Clube Brasil, qual que é o esquema? Não, Brasil não, briguei e saí correndo para o hospital, é isso? Ótimo. Então, ó, esse cara aqui é mais eletronegativo do que esse, então olha lá. Enxofre. Tem uma certa eletronegatividade? Mais ou menos, lá para baixo. Carbono tem? Não tem praticamente. Tá? Enxofre, nitrogênio. Nitrogênio tem? Tem. Hidrogênio tem? Isso aqui é o primeiro que você escolhe. Isso aqui é ridículo, não pode nem colocar aqui. É o que perde todo mundo, apanha de todo mundo, não ganha de ninguém. Né? Esse não rouba elétron nem dele mesmo. Tá? Então você não pode considerar. Aqui, ó, gás carbônico e CH4, está lá no carbono, que é lá para baixo. Então, basicamente, eu vou eliminando a relação aqui e vai sobrar para mim a A, a B. A D também só tem carbono aqui, que nesse potencial de eletronegatividade está lá para baixo, está para baixo do enxofre. Então, aqui eu tenho enxofre e o carbono, enxofre e nitrogênio. O nitrogênio se destaca em relação aos outros. Tá? Então, a resposta dessa questão é a letra D. Ok? Resolução. Na respiração celular aeróbica, o oxigênio é o aceptor final de elétron na cadeia respiratória. Na respiração anaeróbia, essa função é desempenhada pelo enxofre, pelo nitrato e por outros aceptores. Ele não justificou dessa forma de eletronegatividade, mas foi uma das formas que eu tentei mostrar para vocês que seria uma justificativa para marcar isso aí, não para decorar simplesmente.
Tá? É claro que a gente acabou de escrever que a respiração anaeróbica usa nitrogênio e usa enxofre, mas eu tenho que raciocinar um pouquinho com relação a isso. Tudo bem? Então, nesse raciocínio, às vezes a gente consegue acertar a questão. Pronto, podem pular os 40 exercícios que tem nesse capítulo. Vocês estão quase terminando já, né? Vamos para o próximo. Ó, comecei essa aula mostrando esse mesmo slide que nós vimos alguns minutos atrás, para lembrá-los que tem muita coisa a ver fotossíntese e respiração, principalmente essa parte aqui, que é aquela parte transportadora de elétrons. Para que servia aquela parte transportadora de elétrons? Para quê? Produzir ATP, certo? Lá na mitocôndria, desculpa, no cloroplasto vai ser a mesma coisa, produção de ATP. Tudo começa aqui com a oxidação da glicose, certo? Aqui tudo começa com a energia luminosa. A energia luminosa que vai desencadear o processo de transporte de elétrons ali. E a partir daí, tudo inicia. Quem que começava, quem que dava o start aqui na cadeia respiratória? Era o oxigênio, ele puxava todo mundo. Quem dá o start aqui nessa cadeia respiratória, vamos chamar de cadeia respiratória, mas transportador de elétrons, é a luz. Tá? Começa com a luz, ela inicia o transporte e aí vai. Beleza? Antes de chegarmos na fotossíntese, é preciso que a gente tenha alguns conceitos iniciais. Vamos lá. Então, ó, o que são plastos ou plastídeos? São basicamente organelas vegetais que armazenam alguma coisa, tá? Presente apenas nas algas, tá? Nas algas eucariontes, aqui que eu coloquei, por exemplo, cianobactéria, que é uma alga azul, chamada de alga azul, não tem plastos. E nos vegetais ou nas plantas, certo? Não são encontradas nos procariontes, nem em fungos, nem em protozoários e muito menos em animais. Tá? Aí eu vou classificar os plastos como plasto. Plasto branco. Ele não armazena cores, ele armazena substâncias energéticas, por exemplo. Amido é o amiplasto. Proteína é o proteoplasto. Óleo é o oleoplasto. Então eu tenho armazenamento de lípidos, de proteínas e de amido. Geralmente, amiloplasto eu vou encontrar nas raízes e nos caules subterrâneos. Um exemplo é a mandioca, tá? Na batata. Proteoplasto e oleoplasto eu vou encontrar em sementes, certo? Gente, leucoplasto é uma categoria acima. Dentro de leucoplasto eu tenho amiloplasto, proteoplasto e oleoplasto, tudo bem? Amiloplasto é um tipo de leucoplasto, proteoplasto é um tipo de leucoplasto, oleoplasto é um tipo de leucoplasto. Leuco quer dizer branco, quer dizer que não tem cores, não armazena pigmentos, substância de reserva. Isso aqui é a foto de uma imagem de microscópio de uma célula de uma mandioca. Lá eu tenho, ó, grandes bolinhas que são consideradas, identificadas como os amiloplastos que reservam amido naquela raiz. Tá? Aí eu tenho os cromoplastos. Cromo é de cor. Leuco é branco, cromo é cor. Tá? Então os cromoplastos armazenam pigmentos. Xantoplastos vem da xantofila. É um pigmento amarelado. Está presente em algas, está presente em folhas, tá? Folhas amarelas, vegetais amarelos. Ocorre também com o pigmento alaranjado do caroteno. Tá? Xantofila, xantoplasto, tem a ver com essa pigmentação. Eritroplasto, isso já é mais, como se diz, é mais, no seu dia a dia você já ouviu falar mais disso, porque tem os glóbulos vermelhos, os eritrócitos, eritro é vermelho. Tá? Então são pigmentos que contêm licopeno. Muitos falam que licopeno é antioxidante, previne câncer e outras doenças. Em vegetais nós encontramos em algas vermelhas,
folhas de frutos, o tomate, tá? A acerola, são frutos que são ricos em licopeno. Feoplastos, eles são meio feios, né? Não é colorido, é aquela cor meio apagadinha, meio marrom, meio aquela coisinha meio esbotada, tá? Cloroplasto vem de clorofila, tá? Então são esses os plastos que nós temos de classificação. Os brancos, os leuco, que armazenam reserva, amido, aminoplasto, óleo, oleoplasto, proteína, proteoplasto. Os cromo, que são cores, que armazenam pigmentos. Xanto, que é amarelado, eritro, que é vermelho, feo, que é marrom, e cloro, que é o verde da clorofila. Tudo bem isso aí, gente? Então tá. Então isso bem rapidinho, só para mostrar para vocês as classificações, tá? Para vocês terem uma ideia. O cloroplasto pode ser encontrado em vários formatos possíveis. Espera que ele sumiu. Tá vendo que ele está aqui, ó? De repente vai sumir. Não some não. Ó, cloroplasto é encontrado em vários formatos. Desde ferradura, como essa aqui, ele tem um formatinho de ferradura, assim. Vocês dá para perceber isso. Tá? Até uns que parecem estrela. Esse aqui parece umas estrelinhas que estão aqui. Uns que parecem espiral, ó. Oi? Estou forçando? Espiral, aqui é, esse parece estrela. Não é esse não. Deve ser amizade mesmo. Estrela, tá? A classificação dos cloroplastos não é sempre aquele que a gente imagina bonitinho em 3 dimensões. Tudo bem? Aqui, detalhe maiorzinho. Tá, esse aqui eu vou passar, tá, gente? Porque esse aqui eu já falei naquela aula passada que eu fiz o desenho. Tá? Então, rapidão isso aqui, ó. Membrana interna, membrana externa, semelhante à membrana plasmática, lamela, estroma, tilacoide, não tem acento no oide, tira aí para falar que todas terminadas de tombo aberto, não tem mais. Foi de lá. Grano, que é a grana, né? As moedinhas, DNA, RNA e ribossomos. Tá? Aquele desenho que nós fizemos. É importante reconhecer o desenho do cloroplasto? Tá? Você não precisa desenhar. Quer dizer, o ideal é que você desenhasse depois de um esqueminha, para você se familiarizar. Mas, por exemplo, isso é uma questão de vestibular. A, B, C, D, E, tá lá. Então você tem que identificar. Então, o B é a membrana externa, tá? O A é a membrana interna, ok? O C, eu não consigo identificar direito aqui, mas deve ser o estroma, porque ele está apontando aqui para um lugar que não tem verdinho, que é o gel. O estroma do cloroplasto é a mesma coisa que a matriz da mitocôndria, o gel, é o que preenche, a gelatina que preenche o interior da organela. Tá? Essa chavezinha da letra E seria a grana, seria, tá, as moedinhas em pacotinho, e essa outra pequenininha, letra D, seria o grânum. Tá? Lembrando que tilacoide, gente, o que eu falo de tilacoide? Tilacoide é tudo. Tá? Tilacoide são as lamelas, o grano e a grana. Tudo isso é tilacoide. São todas as membranas internas de um cloroplasto, eu chamo de tilacoide, porque é ali que eu vou encontrar a clorofila. Eu não vou achar a clorofila no estroma, no gel, não tem clorofila no gel. Tá? É somente nessas membranas que eu chamo de tilacoide. Tudo bem? Aqui, ó, aqui eu vou aumentando a complexidade, olha que legal. Eu tenho uma folha, aí cortei a folha, peguei um pedacinho, ampliei, aí eu vejo aqui, ó, epiderme, parênquima palissádico, parênquima esponjoso, floema, xilema, estômato, aí eu pego uma célulazinha dessa, célula vegetal. Núcleo, vacúolo, parede celular, cloroplasto, pego o cloroplasto, abri, membrana externa, membrana interna, tilacoides, ó, tudo isso aqui é tilacoide. O que tem aqui? A lamela, que é essa prateleira que liga um montinho na outra, um montinho, que é o montinho de moeda, que é a grana, e cada moedinha dessa que é o grano. Mesma coisa aqui, ó. Grana, grano, lamela. Tudo isso chama tilacoide. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Isso é uma imagem real de microscópio. Dá para ver aqui, ó,
a célula vegetal com a sua parede celular, que é essa aqui mais espessa. Eu não consigo ver membrana plasmática porque ela não é visível ao microscópio óptico, isso é um microscópio comum. Membrana plasmática só é visível no microscópio eletrônico. Tá? Cada bolotinha dessa é um cloroplasto. Veja que eu não usei corante para olhar essa planta. Por isso que eu só estou vendo verde, que é a cor original. Eu não consigo ver núcleo, eu não consigo ver vacúolo, eu não consigo ver mitocôndria. Por quê? Porque não está corado, está tudo transparente. A única coisa que eu consigo ver em destaque é o cloroplasto. Então ele predomina. Mas essa célula vegetal, ela tem todas as organelas presentes ali dentro. Só que tem tanto cloroplasto que ele rouba a cena. Tá? E aí, se eu pegar esse cloroplasto aqui, ó, eu estou vendo no microscópio óptico. Isso aqui é um aumento de mais ou menos de 40 vezes 10, 400 ou 1000 vezes, dependendo da lente que você usa. É um aumento de 400 a 1000 vezes. Tá? Agora eu vou transferir para o microscópio eletrônico. Isso é um cloroplasto visto no microscópio eletrônico. Tá? Isso aqui aumenta, sei lá, talvez 300.000 vezes. Certo? Dá para ver que tem uns risquinhos ali dentro? Consegue ver? Os risquinhos são as lamelas. Dá para ver que às vezes tem uns risquinhos mais escuros? Tá vendo aqui, ó, o pacotinho? Isso aqui é a grana. Tá, ó. Isso aqui é a grana. Isso aqui é a grana. É assim que o cara vê na vida real. Tá? Ela vê no microscópio. Aí ele pega e transforma essa imagem real de microscópio eletrônico naquele desenho tridimensional que conforta o seu coração. Tá? Aqui só para mostrar para vocês, isso é um proplastídeo, é como se fosse uma organela tronco. Ou seja, ela não é um plasto ainda, é um proplastídeo. Dependendo do estímulo que ela recebe, ela vira um leucoplasto, ela vira um cloroplasto ou ela vira um cromoplasto. Tá? É possível realizar essa conversão de um em outro. Então, por exemplo, quando o tomate ainda não está maduro, qual é a cor do tomate? Verde, porque ele tem muitos cloroplastos. Tá? Quando o tomate começa a ficar maduro, ou seja, quando a semente do tomate está pronta e ela começa a liberar a auxina, que é um hormônio vegetal, os cloroplastos começam a se tornar cromoplastos, aqueles eritroplastos que nós vimos ali há pouco. E aí ele muda de coloração, a lamela média entre as células do tomate é dissolvida. O que acontece quando uma lamela média é dissolvida? O que é a lamela média mesmo? O que eu falei que era? Tipo um cimento que grudava uma célula a outra. Se o cimento está firme, as células estão grudadas. Se eu dissolver o cimento, o que acontece com essas células? Elas vão ficar mais moles. Por isso que o fruto maduro ele é mais mole que o fruto verde, porque a lamela média é dissolvida. Por que o fruto maduro fica mole? Porque é mais palatável para um animal um fruto molinho e docinho do que um fruto duro e azedo. Quando o fruto é verde, ele está dizendo para o animal, não me coma, porque minha semente ainda não está pronta. Mas você insiste, você vai lá e come e bota sal na manga ainda, né? Manga verde com sal. Para que você está fazendo isso, meu filho? Se a manga está verde, ela não quer ser comida, porque a semente dela não está pronta ainda. Aí quando a semente está pronta, aí o fruto não é mais verde, ele passa a ser colorido. Por que o fruto era verde antes quando ele estava imaturo, teoricamente? Porque eu não queria que o animal visse o fruto no pé. Então o fruto estava camuflado nas folhas. Se ele está verde, ele fica verde igual a folha. Aí vem um animal de longe, olha para aquela árvore e fala, não tem fruto nenhum lá, está tudo verde. Aí quando ele está pronto para comer, o fruto verde vira colorido, vira maduro, né? Vira vermelho, amarelo, blá, blá. Aí se destaca das folhas. Aí o animal fala, olha, tem frutos ali. Ele já estava lá, só que ele não tinha enxergado direito. Quer dizer, e como? Por quê? Porque a minha semente está pronta. É sempre um jogo de troca de interesse. Tá? Todas as relações da natureza são trocas de interesse. Tudo bem, gente? Olha aqui, ó. Proplastídeo, que é a organela tronco, tá? Virou leucoplasto, cloroplasto, cromoplasto. Eles podem, tá, mudar aqui, ó. Pode virar eleoplasto, que é de óleo, tá?
proteoplasto, amiloplasto e assim por diante. Só para mostrar para vocês que é possível ter essa conversão de um plasto e outro. Sim ou não? Então tá bom. Agora vamos entrar na fotossíntese. Respire fundo para a gente viajar na fotossíntese agora. Para quem já viajou, né, na respiração, viajar na fotossíntese não vai ser muito diferente não, tá? Fica tranquilo. Então, ó, fotossíntese. Síntese é produção. É uma reação de anabolismo ou catabolismo? Anabolismo. Anabolismo é construção. Catabolismo eu cato e quebro. Tá? Eu cato a glicose e quebro. Catabolismo produz energia. Catabolismo produz energia. Certo? Anabolismo gasta energia, porque eu tenho que construir. Lembra do anabolizante? O que o cara faz com o anabolizante? Ele quer construir músculos. Então é uma síntese de proteína. Síntese de proteína é anabolismo. Fotossíntese é anabolismo. Pensa, gente, eu vou pegar gás carbônico, eu vou pegar água e vou transformar isso em comida. Eu vou transformar isso em glicose. Então é uma reação de síntese. Vai gastar energia aqui. Certo? Quem faz fotossíntese? Quem tem clorofila. Certo? Quem tem clorofila. As plantas, quando eu falo plantas, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Tá? As algas, todas as algas, algas verdes, algas vermelhas, algas pardas, algas dinoflageladas, todos os tipos de algas, unicelulares e pluricelulares. Tá? Bactérias fotossintetizantes, aqui entra as chamadas proclorófitas, que são as bactérias mais abundantes no mar, são as mais responsáveis pela fotossíntese e produz oxigênio, né, aquela do pulmão, chamado pulmão da Terra, que não é a Amazônia, são as algas e as bactérias do oceano, porque o oceano cobre 3/4 da superfície terrestre. Né? Então, é onde tem mais fotossíntese. E as cianobactérias. Cianobactérias também são chamadas de algas azuis. Mas eu abomino esse nome. Tá? Porque se o cara fala algas azuis, o que garante que ele não vai confundir algas azuis com algas verdes, com algas vermelhas, com algas pardas? Se ele pensar em alga, ele vai pensar em eucarionte. Tá? Então, não pense em cianobactéria como algas azuis. Não usem esse nome. Tá? Não incorporem isso no vocabulário de vocês. Pense em cianobactéria como cianobactéria. Que cor que é ciano? Ciano tem a ver com azul. Tá? Azul é ciano, beleza? Então isso aqui significa azul. Então são as bactérias azuis, teoricamente, certo? Cianobactérias, beleza? Aí o que eu tenho de fotossíntese, a mais significativa, a mais importante, a que nós vamos estudar, chama-se fotossíntese oxígena. Por que será que ela chama assim? Porque ela produz oxigênio, que ela libera o oxigênio. Esse é o oxigênio que a gente respira. É esse oxigênio que promove um ambiente para que todos os organismos aeróbicos pudessem desenvolver. Foi esse oxigênio que lá no passado, na origem da vida, causou um grande holocausto. Tá? O primeiro holocausto que existiu foi chamado Holocausto do Oxigênio. Foi um extermínio em massa, onde 99% dos seres da Terra foram eliminados. Porque quem não é acostumado com o oxigênio, morre. O oxigênio, ele oxida. O oxigênio, ele rouba elétrons. Tá? O oxigênio, ele enferruja. Pensa que o oxigênio, gente, ele destrói ferro, pra você ter ideia. Uma barra de ferro oxidada é destruída pelo oxigênio. O oxigênio envelhece, então os radicais livres é oxigênio. Então, se nós que somos adaptados ao oxigênio sofremos com ele, imagina aqueles seres anaeróbicos que nunca tinham visto oxigênio na vida. Quando o oxigênio foi liberado, criou um ambiente tão hostil para eles que houve uma eliminação. Só que tinha aquele 1% que sobreviveu e deu origem a todos os seres aeróbicos que nós temos hoje. Tá? Fundamental para a manutenção da vida do planeta, base da cadeia alimentar, não o oxigênio, a fotossíntese, é a base da cadeia alimentar. Produz O2 que é utilizado pelos seres aeróbicos. Hoje, se a fotossíntese acabasse, nós teríamos um segundo holocausto relacionado a isso.
pela ausência do O2. 99% dos seres da Terra seriam eliminados por falta de alimento, relacionado à fotossíntese, base da cadeia alimentar, e por falta de oxigênio. Mas a vida na Terra não seria extinta, porque nós temos aqueles sobreviventes que iriam povoar a Terra daquele jeito, e daqui a milhares de anos iria ter uma outra sequência. Tá? Aqui nós temos 3 reações. Essa é a reação pura, é a reação original, é a reação que vai produzir o primeiro carboidrato da fotossíntese, que é o PGAL. Acostume-se com ele. Ele é o primeiro carboidrato da fotossíntese. PGAL, ele é um monossacarídeo. Se ele é um monossacarídeo de 3 carbonos, como que é o nome dessa classificação de monossacarídeo? Triose. Se ele é uma triose, qual que é a fórmula dele? C3H6O3. Como é que eu decorei isso? Eu não decorei, eu só relacionei. Aqui, 3 carbonos, triose, tetrose, pentose, hexose. Ose é carboidrato. Tá? Fórmula básica dos monossacarídeos, CnH2nOn. É só substituir. Não tem pegadinha aqui. Tá? Esse é o carboidrato que é produzido lá no final da fotossíntese. Se eu juntar 2 PGALs, eu vou formar uma glicose. Tá? Vou formar uma glicose. Então tem aqui, ó, sempre vai ter CO2, água, formando carboidrato, liberando água. Certo? CO2, água, formando carboidrato, liberando oxigênio, liberando água. Tá? CO2, água, aqui faltou um oxigênio, tá, gente? Faltou um oxigênio aqui. Tem 3 oxigênios no meio, completei. Ela tem liberação de oxigênio do mesmo jeito. Essa seria a equação básica, a equação resumida. Cada molécula de CO2, 2 moléculas de água, produz um carboidrato, que é o basicão, CnH2nOn, libera uma molécula de oxigênio e uma molécula de água. Isso não existe, tá, gente? Essa reação aqui é uma simplificação. Calma. Mas ela não existe na realidade, certo? Ela não existe na realidade, porque ela sempre começa... É Jesus. Ei! Mas bem fácil. Pode ser uma oscilação. Ixi, coloca no 4G. Tá mais escuro? Não, tá fraca, não caiu. O que nasceu? Mas A coloca no conexão 4G. de rede tá fraca. Coloca no 4G. A internet caiu, deve estar no meu 3G. Não, voltou. Enfim, vamos tentar nos concentrar agora. Se apagar a luz, a gente continua a aula. Né? Menos que... Só coloca no 4G. Se apagar a luz e o da cachorro continuar ligado, dá pra continuar a aula. Mas se apagar a luz e apagar o da cachorro, aí vocês acendem as lanternas dos celulares. Né? Igual o show de... Eu vou ter pra ter uma música. Ó, eu faço a outra. Então aqui, gente, é a equação básica da fotossíntese de oxígeno, mas essa equação não ocorre na vida real, tá? Ela vai ocorrer essa aqui. E aquela que a gente está acostumado é essa aqui. Lembra que eu fiz lá na respiração as setinhas mostrando para onde vai cada coisa? Eu vou fazer aqui também para vocês identificarem, tá? Então, por exemplo... Onde está faltando o oxigênio? Aqui, ó. Tá vendo que aqui todas a básica tem CnH2nOn mais O2. Aqui está faltando ó, C3H6O3 mais. Aqui são 3 O2. Mais 3O2 mais 3H2O. Tá? Foi digitação meu, eu não tinha percebido. Então, ó, esse carbono do gás carbônico. Pensa comigo, gente. Tá tudo bem, Lorena? Tá, coloquei nos dados, tá? Porque a conexão de rede ficou fraca. Não pode. Voltou. Aí, eu já ponho de volta no Wi-Fi. Acertou tudo bem, a monta.
pare de oscilar a energia, tá? Para que a gente possa continuar dando aula. Obrigado. Não é hoje, tá? Não vai ser hoje. A gente está presente aqui. Dá para continuar assim, gente? Tá, só que você não dá pra escrever. Não dá Não pra dá ver. para quer parar então? Não dá pra ver o senhor dos lados. Ah, não dá para ver? Só dá pra ver aqui. Agora dá. Não tem problema. Dá para ver, irmão? Dá. Então tá. Ó, lembra lá da aula de respiração agora há pouco? A glicose, quando eu tirei o hidrogênio, o que a glicose virou? Lembra da aula de respiração? Ó, de novo. Eu tirei a glicose, C6H12O6. Aí eu tirei os hidrogênios. O que sobrou da glicose? O C e o O, que virou o quê? CO2. Agora eu vou devolver o CO2 para a glicose. Ou seja, esse carbono do CO2 é esse carbono da glicose. Esse oxigênio do CO2 é esse oxigênio da glicose. O que eu preciso fazer para transformar CO2 em glicose? O que está faltando no meio do CO2 aqui? Hidrogênio. Então agora, lá na respiração, o que eu fiz? Eu tirei hidrogênio da glicose e transferi para o oxigênio. Lembra disso? Agora eu vou pegar o hidrogênio do oxigênio e vou transferir para a glicose. Certo? O que vai sobrar aqui? Vai sobrar o oxigênio. E o oxigênio vai ser o quê? A água. Então, gente, pense o seguinte. É errado eu falar que a planta absorve o CO2 e libera o oxigênio? É errado eu falar que a planta absorve o CO2 e libera o oxigênio? Não, não é errado. Ela absorve o CO2 e libera o oxigênio. É errado eu falar que ela transforma o CO2 em oxigênio? É errado falar. Porque ela faz o quê? Ela pega a água, ela quebra a água e libera o oxigênio da água, chamada fotólise da água. É isso que acontece. Tudo bem? Não é a transformação do CO2 em oxigênio. É a transformação da água que ela absorve pelas raízes em oxigênio. O que ela vai fazer com o CO2 que ela absorve da atmosfera? Vai transformar em glicose. Tudo bem? Pode falar. Ano passado, quando eu estudei biologia, a professora dizia que tinha sal na reação. Tinha o quê? Sais. Não estou enxergando aqui. Não, eu sei, mas tem Não algum sei. justificativo? Não. Sais, que tipo de sais? Na reação, nessa equação, não consigo enxergar aqui. Tá? Quando a gente for passar para os transportes de elétrons, você vai ter um monte de proteína, você vai ter os hidrogênios, mas sais em si a gente não vai trabalhar com isso aqui. Tá bom? Tudo bem? Beleza, gente? Vocês anotaram isso? Tá bom. Vamos continuar. Posso tentar acender a luz? Vai que voltou. Entidade, você tá aí, entidade? Vou tentar ligar o Wi-Fi. Foi bom. Como faz ali? Porque esses- Eu não arrepiei. Estranho isso, né? Voltou meu 3G aí ou vai estar bom? Não, tô ligando o Wi-Fi, peraí. Liga aí. Liga logo. Liga antes que acabe. Clica do ladinho. Igual você fez, né? Voltou. Aí foi? Uhum. Aí tudo. Muito difícil o celular. Metade das coisas tem mais. Será que a Adriana está secando o cabelo lá embaixo? Às vezes quando você faz 40 coisas ali junto, vai caindo, ó, vai de novo. Será que o disjuntor tá? A outra sala está apagada. Ligaram o microfone, só pode. Desligar o ar-condicionado, será que melhora? Vai morrer de calor desse. Ó, o que eu acabei de falar agora era a fotossíntese oxígena, tá? Que produzia oxigênio. Essa aqui é a fotossíntese anoxígena, a que não gera oxigênio. Obviamente, plantas, tá? Algas verdes, aquelas que têm clorofila, não vão fazer essa. Então nós vamos ter alguns tipos especiais de organismos que fazem a fotossíntese que não produz oxigênio. Tá? Eu tenho as bactérias chamadas de sulfurosas ou sulfobactérias, que elas não usam o oxigênio, desculpa, elas não usam a água como doador de hidrogênios, elas usam o oxigênio.
Vai ter que desligar o Wi-Fi disso. Ai, esqueci. Pedro, o Bela tá mandando. Só pra... O Bela não quer que os vídeos... Ó, a identidade tá aqui, porque Não tem internet. acabou toda a luz da rua, só tem luz aqui. A demanda de Deus é Deus, amiga. Alguém tá... A gente manda mais pensamento positivo e vai mantendo a energia acesa aqui. Não pode deixar os pensamentos positivos caírem. Vocês querem ficar no escuro mesmo ou querem ficar assim? Vai no escuro. Tá dor de cabeça? Parece um tuk-tuk, né? Que tups-tups. Faz só um. Assim fica melhor? Ai, aleluia. Bom, só tenta não dormir, tá, gente? Se começar a ver o sono, aquele sono arrebatador, levanta, faz 10 polichinelas ali no fundo, que é tranquilo. A outra sala tá igual, velho. Lá, a Adriele lá, os negócios tá piscando. Tá piscando tudo aí, velho. Não tem muita luz na rua aqui, o negócio tá tenso. Quando você vai embora, cara, vamos torcer pra voltar a luz, né? Mas qualquer coisa o Uber, ele vem no escuro também, não tem problema. Nem espera lá, liga o celular, né? Então, ó, não usam a água e nem produzem oxigênio. Porque se eu pensar o seguinte, é CO2 mais H2O, certo? Esse CO2 vai virar glicose e esse H2O vai liberar o O2. Agora, se eu não uso água, eu não libero O2. Então, ó, usa o CO2 e usa em vez da água H2S. Ó, H2O, H2S. Tá vendo que não é o oxigênio que me importa? É o H2 e os elétrons. Tá? Então, quando isso acontece, ó, CO2. O que o CO2 vai virar? Carboidrato. Tem alguma diferença para a fotossíntese e oxigênio que eu acabei de mostrar? CO2 vira carboidrato lá na fotossíntese das plantas? Vira também. Qual que é a principal diferença? Lá na planta eu tenho o que nesse ponto aqui? H2O. E libera o que lá na planta? O2. Aqui não libera O2, o H2S libera enxofre. Tudo bem? Essas bactérias vermelhas sulfurosas, elas não têm clorofila. Elas têm a bacterioclorofila. E qual a diferença? Ambas usam a luz, porque é uma fotossíntese. A luz não muda, a luz é essencial, ela precisa estar aqui. A diferença é que a clorofila consegue quebrar a água e aproveitar os hidrogênios e elétrons da água, liberando o O2. A bacterioclorofila quebra o H2S, aproveitando hidrogênios e elétrons do H2S e liberando o enxofre. Essa é a relação aqui. Tudo bem, gente? Então tá bom. Ó, aí nós temos isso. Se desligar o ar, a gente morre aqui dentro, né? Sério? Será que se queimou? Eu só vou embora e acabar o guarda-chuva. Não resistente. Acender a... Será que queimou? Ó, teoricamente, se acabasse a energia, essa luz de emergência tinha que acender, tá? Vê aquela história lá no cinema? Se acabar a energia, luz de emergência acenderão. Aí a brigada de incêndio, não sei o que. Aquela lá era para acender, não acendeu. Acabou a energia, não acabou a energia totalmente. Ela está, talvez, em meia fase, né? Aí o ar desligou para economizar. Está aquela fase de queima de proteína, né? Daqui a pouco começa a desligar tudo. O último é o celular. Se o celular parar, a gente para também. Tá? Então olha lá que bonitinho esse esquema. Tem a folha, CO2, água, luz, glicose, oxigênio. Fotossíntese, oxígeno. Tá? Ó, isso aqui é a relação do espectro de luz absorvido pela clorofila. O que a gente tem que pensar? A luz branca ela é composta pelas cores do arco-íris. Tá? E como é que fala arco-íris em russo? Ave. Qual é o arco-íris em russo? Vlava. Eu não sei se é Vlava, mas pelo menos está colando. Então, ó, Vlava, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essa é a ordem. Vermelho, laranja, amarelo,
verde, azul, anil e violeta. Anil é uma cor que não pertence à paleta de cores do homem, tá? O homem só sabe o que é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Violeta mais ou menos. Anil é uma coisa muito complexa. As mulheres geralmente têm mais facilidade com esse negócio de cores, né? Inventam uns fúcsia, azul Tiffany, né? Turquesa, cobre Califórnia, essas coisas assim. O homem é mais limitado para certos tipos de cores. Anil, pensa no azul. Você pensou no azul? Pensa no azul, Pedro. Pensa no azul? Pensa no violeta. O anil fica entre os dois. É tipo um azul escurão. Sabe aquele azul profundo, assim? Azul profundo é legal, né? Aquele azul fundo do mar, aquele azul bem escurão. Esse é o azul mais clarinho, esse é o azul profundo, né? E esse é o violeta. Tudo bem? Cores do arco-íris são essa, a cor da luz branca quando ela é decomposta. Isso tem a ver com o comprimento de onda, tá? E com a intensidade da luz. Então, 400 nanômetros, nós temos a luz violeta. 700 nanômetros, a luz vermelha. E assim elas vão aumentando, tá? Vai diminuindo a frequência e aumentando o comprimento de onda. Essas aqui de nanômetro, elas têm um comprimento menor e uma frequência maior. Essas de maior comprimento, tá? Elas têm um comprimento maior e uma frequência menor, certo? O que acontece aqui? A clorofila, a cor que a gente enxerga é a cor que está sendo refletida, ok? O que a gente vê? A gente vê os raios de luz refletidos dos objetos. As cores que a gente enxerga são o comprimento de onda que é refletido por aquele objeto e chega até a nossa retina. Então, quando eu olho para uma planta e ela é verde, eu estou vendo a luz branca batendo nela e a luz verde está sendo refletida pela clorofila e está chegando aos meus olhos. Então eu vejo a planta verde porque ela não usa a luz verde, ela reflete, tá? Ela absorve, ó, absorbância, né? É o que a clorofila absorve. Ela absorve em grandes quantidades o espectro azul e o espectro vermelho. O espectro verde, principalmente, ela não absorve, ou seja, por isso que quando eu olho para a planta ela é verde, é porque ela não está usando a luz verde, certo? Os carotenoides são aqueles pigmentos que nós vimos lá na aula de lipídios. Eles têm a reflexão, eles refletem o comprimento de onda entre amarelo, vermelho e laranja. Quer dizer que eles absorvem essa luz verde que a clorofila não absorve. Então, por isso que eles são pigmentos acessórios. Eles ajudam, tá, na absorção da luz, certo? Então, tem isso. Se eu pensar... acho que eu vou escrever aqui embaixo. Se as plantas forem iluminadas com luz vermelha, certo? Pensa que eu estou lá no laboratório, num quartinho escuro, como a nossa sala nesse momento, e eu acendo luzes vermelhas. Fica tudo vermelho. Para a planta, o que isso reflete? O que isso significa? Que ela vai crescer sob a luz vermelha, porque ela vai fazer fotossíntese, ela vai absorver essa luz vermelha. E se eu observar a planta sob a luz vermelha, que cor que a planta vai aparecer? Preta. Tá? A planta vai ficar preta, a folha vai parecer que ela é preta, porque a luz vermelha está batendo na folha e está entrando na folha. Está sendo absorvida para ser usada na fotossíntese, ela não está sendo refletida. Certo? Então, sob luz vermelha, a planta cresce, ela faz fotossíntese e ela tem aparência preta. Beleza? Se eu fizer isso com a luz azul, o que vai acontecer com a luz azul? Luz azul, ela cresce? Cresce. Ela faz fotossíntese? Faz. Que cor que ela aparece? Preta também. E se eu fizer isso com a luz verde? Que cor que a planta vai ser a luz verde? Verde. Ela vai crescer? Não, porque sob a luz verde é como se ela estivesse no escuro. Tá? É a mesma coisa. Lá na universidade, quando eu fazia estágio na botânica, tá? Tinha que fazer um experimento de analisar a germinação da semente no claro e no escuro. E tem semente que germina quando ela está iluminada, chamada fotoblástica positiva, e sementes que germinam quando enterradas, chamadas fotoblásticas negativas. Para fazer esse experimento, eu tinha que fazer uma análise se ela germinou no escuro ou não.
Mas se aí ela é colocada numa plaquinha envolvida por papel alumínio, ou seja, todo escuro, o papel alumínio deixava a luz entrar. Mas se eu fizesse isso aqui, ó, deixa eu ver se ela germinou, e abrisse a plaquinha na luz, eu já ia quebrar o experimento. Como é que eu ia ver se a semente tinha germinado no escuro se eu não acendesse a luz? Aí a gente acendia um abajur com luz verde. Você entrava num quartinho escuro, acendia o abajur com luz verde, tudo ficava tudo verde, aí você abria a plaquinha, olhava quem germinou e quem não germinou, anotava, fechava, apagava a luz e ia embora. A luz verde, eu enxergava, né? Enxergava tudo, mas a planta é como se ela continuasse no escuro, porque ela não tem absorvência de luz verde. Tudo bem? Aí, ó, clorofila A, os pigmentos da fotossíntese. Posso abrir a porta? Vou chamar a Adriele para ela ficar fazendo assim, ó. Pra ver se ela, eu vou pagar, vou dar uma diária para ela. Ela fica fazendo assim, quer vir aqui? Ela vai. Eu estou escutando minha aula, acho que ela está assistindo. Se eu fizer ela. Esse dia minha mãe me pediu para parar no grupo. Eu falei, não, mãe, você é doido? Não, eu quero ver você dando mal. Aí ia ficar toda hora curtindo e mandando coraçãozinho assim, sabe? Ia ficar comentando, né? Não, para. Ia ficar passando vergonha. Ai, que lindo meu filho dando mal. Ela até me compartilha as coisas. Esse é meu filho de Campo Grande. Não sei o quê. Jogando curso, né? Mas jogar. Ó, clorofila A. A gente tem clorofila A, clorofila B e clorofila C, tá? A clorofila A é aquela que está presente em todos os eucariotos que fazem fotossíntese. É a mais comum, é a obrigatória. Todo eucarionte que faz fotossíntese tem que ter clorofila A, certo? As cianobactérias também tem, tudo bem? A clorofila B, ela tem em todas as plantas e apenas nas algas verdes. Então aquelas outras algas, tipo uma alga vermelha. Uma alga vermelha tem clorofila A, mas não tem clorofila B. Tá? Qual que é a diferença de uma clorofila para outra? Deixa eu voltar rapidinho aqui, ó. Será que eu tomo choque? Ó. Esse é aquele ratinho que eu tomo choque. Ó. Tá vendo que a gente tem clorofila A, clorofila B? Elas têm diferentes pontos de absorção. Então a gente fala, luz azul, a clorofila A é melhor para um comprimento de onda, a clorofila B é melhor para outro comprimento de onda, aqui também, tá? Então nesse caso, a gente vê que em luzes, em comprimentos menores, a clorofila B ela é melhor. Em comprimentos de ondas maiores, a clorofila A ela é melhor, tá? A luz branca do nosso dia a dia, ela tem basicamente esse comprimento de onda aqui, ela predomina o vermelho. Então, por isso que a clorofila A é a mais importante, falando, né, em relação de pigmentos para esses seres fotossintetizantes. Tá? A gente tem que entrar aqui embaixo. Peraí, calma, de cada vez. Aí, agora vai. Ó, clorofila B, então, ocorre em todas as plantas, nas algas verdes, como eu falei. Clorofila C ocorre em águas pardas e diatomáceas. Essa clorofila, ela tem não menos importância, né? Não quero desmerecer essa clorofila C, mas ela não aparece, por exemplo, nas plantas. E é basicamente o que a gente estuda quando fala de fotossíntese, fala de clorofila, fala de planta. Então, essas duas clorofilas têm maior importância. Então, se vocês forem escolher algumas delas para grifar, grife a A e a B, tá? Bactéria clorofila é aquela que eu acabei de citar na fotossíntese anoxígena das sulfobactérias, aquelas que conseguem pegar o H2S e transformar isso aqui, tá, em hidrogênio, né, no caso que vai para a água vai para a glicose e liberar enxofre. E outros pigmentos carotenoides são aqueles vermelhos, laranjas, tá, e amarelos. E ficobilina, eles são meio azulados, azul púrpura. Ele está presente nas cianobactérias.
Por isso que fala algas azuis, tá? Púrpura. Beleza? Azul, púrpura, ficobilina presente nas cianobactérias. Peraí, eles são auxiliares para captar luz verde ou não? Eles são Sim. exclusivos Não. das cianobactérias? Ó, todos esses aqui, ó. As algas, as cianobactérias. As algas de todos os tipos. E as plantas têm clorofila A. Tudo bem? É isso. Essa é a clorofila A. As plantas têm clorofila A e B, por exemplo. Tá? As algas pardas e diatomáceas têm clorofila A e C. Tá? As cianobactérias têm clorofila A e ficobilinas. Entendeu? Todas têm clorofila A. Aí cada um vai ter a A e mais alguma coisa, que vai diferenciar um organismo de outro. Você entendeu isso aí? Cianobactérias têm clorofila A e ficobilinas. Os carotenoides podem estar presentes nas plantas. Vermelho, laranja e amarelo. Mas carotenoide não está na cianobactéria. Não sei se essa era a sua pergunta. Cianobactéria está nas ficobilinas. Não, a minha pergunta é, esses aí sempre vão ser auxiliares para absorver Sempre luz verde? auxiliares, nunca vão ser os principais. O principal sempre é a clorofila. Tá? Sempre são auxiliares. O único que não tem bactérias, que tem a bactéria e a clorofila. Não tem clorofila nenhuma aqui não, só essa aqui. Tá? Todas as outras têm clorofila A, pelo menos. Tá no meu 3G ainda aí, Lorena? Acabei de ligar pra ver se o Wi-Fi tá pegando, mas não tá. Como é que é? O Wi-Fi não tá pegando. Ah, tá. Acabei de ver. Que dia que eu ia no Se estiver assistindo online e online e começar a travar, é meu 3G, meu 4G. Tá? Travar para o senhor, não tem travar assim. Acho que vai travar não. Ó, esse experimento é muito legal. Um experimento de Engelman, não sei se é assim que fala, tá? O que o cara fez aqui, ó? Como é que ele provou que fotossíntese liberava oxigênio? Que coisa fantástica. Ele pegou aquela alga, é familiar essa alga para vocês ou não? Lembra do meu cloroplasto em espiral que eu mostrei ali, que eu risquei? Olha aqui. Ela chama espirógena, é uma alga, tá? O cara pegou a luz branca, ele pegou um prisma e decompôs essa luz. Aí ele iluminou a alga com arco-íris, certo? E aí o que ele começou a perceber? Ele começou a perceber que um monte de bactérias aeróbicas começou a se acumular nessas extremidades. Ele começou a perceber onde a luz azul iluminava a alga, as bactérias aeróbicas começavam a se acumular aqui. Como se elas estivessem pegando o oxigênio que saía da fotossíntese aqui, ó. O oxigênio está saindo da fotossíntese. Aqui, iluminada com vermelho, mesma coisa, ó. Acumulou um monte de bactérias pegando o oxigênio que saiu da fotossíntese. Aqui no meio, poucas bactérias se acumularam, porque a luz era verde. A luz era verde e não estimulava a fotossíntese, quer dizer que não havia praticamente liberação de oxigênio. E essas bactérias se acumulam numa fonte de oxigênio, que elas precisam desse oxigênio para fazer a respiração delas. Então foi assim que ele provou, de uma forma prática, tá? Que a fotossíntese ocorre mais em luz azul e luz vermelha. Vocês tinham pensado nisso? Como que alguém provou que a luz azul e luz vermelha é melhor para a fotossíntese? Essa é uma experiência realizada em 1883, tá? Ou seja, a tecnologia naquela época praticamente era rudimentar, né? Você tinha microscópio, mas eram aqueles trambolhos difíceis de manobrar, né? E o cara conseguiu provar de uma forma interessantíssima a liberação de oxigênio pela fotossíntese, tá? Luz em prisma, arco-íris sobre a mesa. Alga sobre o arco-íris, bactérias aeróbias ao longo da alga, crescimento bacteriano maior, onde há mais O2, por isso que ele relacionou com o comprimento de onda da luz azul e da luz vermelha. Entendeu? Isso aqui, gente, não é uma coisa, às vezes, que a gente dá muita importância, essa parte teórica dessa fisiologia de fotossíntese, mas tem alguns exercícios que cobram essa parte teórica e é bem interessante saber disso, tá? Não é só decorar o que é reação de claro, reação de escuro, tá? Ó, isso aqui é legal, ó. É um exemplo de indicador básico para falar de fotossíntese. Vermelho de Cresol. Vermelho de Cresol é um indicador de fotossíntese. Por exemplo, olha aqui. CO2 mais água vai formar ácido carbônico. Isso forma H+ e bicarbonato. Isso é a mesma reação que acontece lá nas hemácias.
para a conversão do gás carbônico em bicarbonato para o transporte, tá, dos gases. O que acontece? Se essa reação estiver em equilíbrio, ou seja, se a quantidade de CO2 aqui for a mesma, o consumo de CO2, né, for o mesmo nas duas extremidades, ela vai estar em equilíbrio. A produção de CO2 está em equilíbrio. Então, o papelzinho indicador, ele é rosa. Rosa quer dizer que a quantidade de CO2 está em equilíbrio, certo? Se acontecer uma redução da quantidade de CO2, uma redução da quantidade de CO2 vai mudar o pH, tá? Porque uma diminuição da quantidade de CO2 vai levar o pH a ficar básico, ok? Se houver um aumento da quantidade de CO2, vai levar o pH a ficar ácido. Isso vai mudar para amarelo, tá? Então, ó, o que indica o roxo? O roxo indica menor CO2, menor quantidade de CO2. Isso indica mais fotossíntese. Por quê? O que a fotossíntese faz? Ela pega o CO2 e transforma em glicose. Então, se eu tiver um recipiente onde eu tenho uma planta fazendo fotossíntese e eu conseguir medir a taxa de CO2, a tendência é a taxa de CO2 fazer o quê? Diminuir. Se diminuir, o papel fica roxo. Beleza? Sim ou não? Aí, se a taxa de fotossíntese for igual à taxa de respiração, a quantidade de CO2 consumida e liberada, a quantidade de CO2 que é consumida na fotossíntese e liberada na respiração, está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, o papel fica rosa, neutro. Amarelo, se a taxa de CO2 aumentar, como está acontecendo nesse momento, né? A gente está transpirando, está liberando CO2, respirando bastante, ofegante, não tem nenhuma planta fazendo fotossíntese aqui para tirar, então está ficando quente, porque a gente está produzindo um mini efeito estufa aqui na sala. Não tem ar-condicionado para ajudar, tá? Então, a gente está respirando mais do que fazendo fotossíntese, porque não tem nenhuma planta para fazer isso aqui. Então, teoricamente, o papel ficaria amarelo. Tudo bem? Entenderam isso? Vamos para o próximo. Indicador de fotossíntese. Ó, agora percebam isso. Os tubos de ensaio permaneceram abertos. Deixa eu ver essa apostila. Não olhe o último quadrinho, tá? Não é para olhar, não olhe. Não olhe. Não olha para a apostila, olha para cá, tá bom? É porque tem a resposta, não é para olhar. Não olha, olhou por quê? Né? Curioso. Olha só para cá, não olha para a apostila que tem a resposta, não fica legal, tá? Os tubos de ensaio permanecerão abertos por algum tempo para entrar em equilíbrio com o ar circundante, evitando-se respirar diretamente sobre ele. Que cor que está aqui o vermelho de cresol? Rosa. Você chega assim, que cor que está aqui o vermelho de cresol? Ele ia mudar de cor e ia ficar amarelo. Você dá uma baforada ali dentro e aumentar o CO2. Então deixa ele quietinho, não respira perto dele, deixa equilibrar a taxa de CO2 dentro e fora, tá? Rosinha, tá em equilíbrio. Aí o que aconteceu? Ambiente com boa iluminação, diferente do que está agora, né? Colocamos boa iluminação ali, ó. Aí eu coloquei, tampei para isolar o meio interno e externo, tá todo mundo isoladinho. No A eu coloquei uma folha e iluminei essa folha. No B eu coloquei essa folha e não iluminei. No C eu coloquei, não coloquei nada, iluminei. E no D eu não coloquei nada e não iluminei. Certo? Aí, ó, o B e o D ficou escuro. A e C ficou claro. Certo? Agora a pergunta é, que cor vai ficar o vermelho de cresol em cada um desses tubos? Lembrando que no tubo A eu tenho planta mais luz. No tubo B eu tenho planta mais escuro. No tubo C eu não tenho planta, mas eu tenho luz. E no tubo D eu não tenho planta, mas eu tenho escuro. Pensa aí, raciocina. Que cor vai ficar o vermelho de cresol no tubo A? Travou, né? Ó, eu tenho planta, então tem um organismo vivo lá. Esse organismo vivo está respirando, mas tem luz, ele está fazendo fotossíntese.
Então, de modo geral, a fotossíntese é maior que a respiração. Então, quer dizer que vai diminuir o CO2. Isso vai ficar roxo. Estranho escrever roxo de vermelho, né? Você pode confundir. Na planta B, no tubo B, eu tenho a planta, mas ela está no escuro. Se ela está no escuro, ela está fazendo fotossíntese, mas ela está respirando. Então, a taxa de CO2 vai aumentar ou diminuir? Aumentar. Então vai ficar que cor o tubo B? Amarelo. No tubo C e no tubo D está luz e está escuro. Vai ter diferença entre eles? Não tem nenhum organismo vivo lá. Não vai ter ninguém para respirar, não vai ter ninguém para fazer fotossíntese. Então ambos permanecem rosa. Olha como ficou clara a sala, né, gente? Quer dizer que aumentou a luminosidade? Não, quer dizer que os seus bastonetes da retina se acionaram para a sua visão noturna tá acontecer. Olha que legal isso. Foi? Não sei porquê. Era para garantir, só para dar um... preto e branco, né, velho? Bizarro. Mas tudo bem. Olha bem, aquele suspense, né? Você fica, meu Deus, eu posso falar. Ó. Eu tenho efeito fogo de artifício. Podre de si. Olha lá. Se eu fizer de novo, vai voltar tudo. Mas faz de novo. Olha lá, efeitos. Vou apagar aqui. Posso apagar aqui? Não, peraí. Vou mostrar o seu celular novo? Tem seguro para ele? É que ele tem seguro. Financia de celular. Ah, fogo de artifício. Tudo bem? Confere, roxo, amarelo, rosa, rosa. Tá? Parabéns, você acertou. Centímetros, né, gente? Olha esse gráfico. Já viram falar de plantas heliófitas e plantas umbrófilas? Tá? Plantas heliófitas. Hélio é Sol. Tá? Hélio é Sol. Teoria heliocentrista, né? Onde o Sol é o centro do universo, tudo bem? Sol, Hélio, plantas de Sol, são plantas que precisam de alta luminosidade para atingir o seu ponto de compensação fótico. O que é o ponto de compensação fótico? Ó, o ponto de compensação fótico é a quantidade de luz para a fotossíntese compensar a respiração. Ou seja, no PCF, a fotossíntese é igual à respiração. Tá? Então, numa planta heliófita, este pontinho preto, onde a linha verde que representa a fotossíntese e a linha vermelha que representa a respiração, elas se encontram. Aqui, ó, PCF. Tudo bem? Numa planta umbrófila, umbro é de sombra, tá? Uma planta de sombra não quer dizer que ela está no escuro, ela só está na sombra. Sombra tem luz, só que tem menor intensidade, a luz não é direta. Então, uma planta umbrófila, ela tem um ponto de compensação menor do que uma planta de sol, tá? Então, às vezes a gente não entende que você vai tentar criar um vasinho de planta em casa e nunca dá certo, né? Você pega uma plantinha, rega ela, dá um nomezinho para ela, vai lá e põe no sol. Ela morre escorricada, porque ela não é para ficar no sol. Mas ela é uma plantinha de sombra. Basta ela ficar ali no parapeito da janela ou ali na sua varanda, que para ela, sem receber sol diretamente, para ela tá bom. Ela fica na sombra, para ela já tá ótima. É uma planta de sombra, um umbrófila. Tá? Já outras plantas eu tenho que tomar sol. Então não adianta você criar algumas plantas em apartamento que não toma sol, que não adianta aquele solzinho que você põe, né? Você põe um vasinho de planta no fechinho de luz, aí a luz vai andando, você vai pôr na plantinha. Não adianta, ela quer sol o tempo todo, planta de sol. Ela precisa ter uma quantidade de luz muito alta para ela pagar o que ela gasta. Tá? É igual uma história, você vai começar lá a faculdade de medicina, se o cara fizer o FIES, ele vai começar devendo. Então ele vai precisar trabalhar bastante para pagar aquilo que ele vai ter que gastar. Então o PCF é alto, vai ter que despender muita energia para isso, certo? Então nesse caso,
o que acontece? Se eu colocar o mesmo ambiente para as duas, pode ser que uma vai e outra não vai. Então, por exemplo, nesse ponto, ó, nesse ponto, para a planta de umbrófila, esse ponto, nessa quantidade de luz, ela atingiu o mínimo necessário. O mínimo para pagar as contas dela. Para a fotossíntese igualar a respiração, ela está pagando o que ela está gastando. Só que se eu mantiver a planta de sol na mesma intensidade luminosa da planta de sombra, essa planta vai ficar negativa, ela vai ficar devendo, porque nesse ponto aqui, ó, a fotossíntese é menor que a respiração. Tudo bem? Nesse ponto aqui, o que acontece? Eu estou no PCF da planta de sol e eu estou num ponto bem acima da planta de sombra. Ela está aqui com a fotossíntese maior que a respiração, por exemplo. Então, para a planta de sombra está excelente essa quantidade de luz. Para a planta de sol está boa essa quantidade de luz? É bom para a planta viver no PCF? Não, ninguém precisa ganhar exatamente para pagar as contas, né? Porque no final do mês não sobra nada. Vamos no cinema? Não sobrou nada, porque eu paguei tudo. Então você precisa ganhar um pouco mais do que você gasta. Então o ideal para essas plantas é sempre ficar aqui, ó, acima dessa linha. Tudo bem? Mas veja só, nesse ponto aqui para a planta de sombra, começa a ficar o quê? Saturado. Não adianta aumentar mais a luz, que a fotossíntese dela não vai aumentar, porque a quantidade de clorofila talvez que ela tenha já foi saturada. Igual aquele ponto naquela das enzimas, lembra? Concentração do substrato, saturação das enzimas. Enquanto que a planta de sol ela tem um espaço um pouco maior para crescer. Vocês entenderam isso, gente? Então tá. Essa é uma explicação do porquê, tá? Pode acontecer a diferença de planta de sol ou planta de sombra. Eu estou pensando em encerrar a aula, né? Por quê? Eu ia começar agora a falar de fotossíntese e eu ia precisar do quadro para fazer os esquemas para vocês, igual eu acabei de fazer de respiração. E vai ficar muito ruim para a gente fazer isso aqui nesse momento, tá? Então nós temos uma hora de aula agora, então eu vou encerrar a aula hoje, vou liberar vocês um pouco mais cedo, semana que a gente fica até 9h30, tranquilo, tá? Ninguém vai me cobrar, porque eu estou com crédito, eu estou liberando 15 minutos mais cedo, vocês estão me devendo 15 minutos. Ou a gente começa a aula 10 para 6, ou a gente termina 9h30. Começa mais cedo. Tá? Então a gente já acerta isso na semana que vem para a gente poder fechar o assunto de fotossíntese seguindo o nosso conteúdo, tá bom? Desculpe os problemas técnicos, faz parte do show, tá? Voltamos na semana que vem. Tchau, tchau, gente.